Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Eu vou ler aqui a orelha desse livro que diz: Doc Comparato é médico, escritor, dramaturgo e roteirista. Roteirizou filmes como O Beijo no Asfalto, Bonitinha Mais Ordinária, O Bom Burguês e O Cangaceiro Trapalhão. É um dos autores da primeira minissérie nacional Lampião e Maria Bonita e criador das primeiras séries brasileiras Plantão de Polícia e Malu Mulher, bem como de O Tempo e o Vento, A, E, I, O, Urca, A Justiceira e Mulher. Roteirizou com Gabriel Garcia Marques a minissérie Me Alugo para Sonhar. Doc, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no Casa das Palavras e eu gostaria de dizer para o telespectador que, além de tudo, o Doc está em todas as escolas de cinema e de audiovisual do Brasil com este livro, que já se tornou um clássico da criação ao roteiro, teoria e prática. Sem dúvida, o melhor livro sobre roteiro à disposição dos estudantes. Eu queria saber de você, inicialmente, o seguinte: eu soube que seu nome não é Doc? Então, primeiro agradecer a gentileza de me convidar para a Casa das Palavras, porque aqui também é a casa da criação, a casa do escritor, né? A casa daquele que trabalha com a imaginação. Então, muito contente de estar aqui e, principalmente, ser entrevistado por você. E a pergunta foi... Seu nome. Pois é, o meu nome. Todo mundo só te conhece como Doc, eu achava que era. Meu nome é Luiz Felipe Loureiro Comparato, quer dizer, o Comparato vem da Sicília, o Loureiro vem de Portugal. E o Luiz Felipe porque se usava o nome composto, né, Luiz Felipe. Aí, quando eu comecei, eu fui para Londres, ganhei uma bolsa, trabalhei em Londres como médico, e daí eles chamam doutor de Doc, então é um Doc Comparato, Doc. O Doctor. O Doctor, eles falam Doc, quando Doc ficam íntimo, né? E aí eu achei legal, não sei o quê. Depois que eu virei escritor, aí comecei a escrever Doc Felipe Comparato. E quem me descobriu assim foi o Ziembinski, que foi um gênio polonês. Mestre, né? Zimba. Que descobriu um cara chamado Nelson Rodrigues. Que é outro. Aí ele falou para mim: você escreve fácil. Mas tira o Felipe. Ele tinha um sotaque forte polonês, ele falou: tira o Felipe. Aí eu tirei e ficou Doc Comparato. Mas a minha mãe, a família, todos me chamam de Luiz Felipe. Doc, vamos começar pelo teu métier, roteiro. Roteiro. Muita gente diz que o Brasil está enfrentando uma crise de roteiro, uma crise de criação, na verdade, não de roteiro. Você concorda com isso? Não concordo. Eu acho que os roteiros no Brasil melhoraram muito. O problema é que são vários canais, né? A pulverização, quer dizer, você tem canais de streaming, você tem webséries, cada um sentou a televisão, não sei, no WhatsApp ou no Instagram. Então, ao contrário do que se imagina, eu acho o brasileiro muito criativo nessa parte. O problema que está havendo é a pulverização, então há uma má distribuição, problemática a distribuição, e o público receber o cinema brasileiro, porque ficou muito caro. O que a gente vê, então, é não a morte da sala de projeção no Brasil, porque ficou caro ir ao cinema, então ficou caro ir... Como a gente está vendo a morte das livrarias. As livrarias, morte é uma opção de coisa. Então o que acontece? Está todo mundo migrando para o streaming, para essas novas tecnologias, que realmente o futuro está aí. E são novas profissões, porque não vai precisar só de roteirista, né? Vai precisar de um montão de gente. Você vai escrever uma página aqui de um roteiro que vai dar emprego para um pipoqueiro em Pequim, porque, afinal de contas, o roteiro é criação, está lá o que deve ser feito, né? E em termos de palavras, né? Depois passa para a imagem. Mas, de todas as formas, quer dizer, então é uma indústria que só tende a crescer. E ela pulverizou-se, evidentemente, como tudo se pulverizou pela face da Terra, né? Nós podemos dizer
que nós vivemos um ciclo enorme, né, de massa de comunicação. É uma coisa imparável, é cada dia uma coisa nova, entendeu? Que se apresenta e que requer um roteirista. Você vai dizer, como assim? Gente, inteligência artificial precisa de um roteirista. Precisa de alguém que diga, faça isso, depois faz aquilo, depois... Conjunto de regras, tem né, para essa coisa poder funcionar. De bom senso, então tudo vai precisar de roteirista. Então, eu escrevi um filme agora de realidade virtual, né, aquelas coisas. O filme é completamente diferente do que se imagina. Não precisa diretor, entendeu? É uma coisa precisa de design, trabalha com textos eletrônicos, quer dizer, está mudando as formas e os formatos, mas não o conteúdo. Pois é, eu conheci esse livro, ele era pequenininho, ele tinha 100 páginas, está aqui um livrão de 700 e tantas páginas. Não li ainda, claro, essa nova edição, mas aqui você me contou que já enfrenta esses roteiros específicos para essa moderna, nova tecnologia, como o caso da realidade não só a realidade virtual, mas eu pego assim, pelo menos, webséries, animação no Brasil, é uma coisa interessante. Games, você não sabe fazer games. É uma indústria enorme, tem games aqui também. E exige roteiro também, né? Mas tudo exige roteiro atualmente. Então, o roteiro... Porque ali tem uma trama. É o processo mental da imaginação do homem, né? É uma das primeiras coisas que o homem fez, né? Foi ver a ficção, né? Aquele homem que aparece na gruta, assim, diz, eu sou o Deus do fogo. E aquilo se transforma num Deus do fogo. Então, e a partir daí, começa a acreditar naquela coisa fantástica que é a imagem transfigurada, né? Então, o roteirista, principalmente do brasileiro, de todo mundo, está escrevendo agora para ser lido, porque quem vai escolher isso é um produtor, um diretor, e depois uma parte para ser vista. Ele vai escrever para o olho daquela câmera, para o olho dessa, para o olho daquela. Ele vai começar a escrever isso. Então, é muito, muito importante. Agora, eu acho, ao contrário do que você imagina, quer dizer, a mão do brasileiro sobre a parte de talento, eu acho muito interessante, eu acho muito rica. E aí, vou aproveitar e abrir um parênteses, eu estou aqui em Brasília, eu venho para eu fico realmente admirado. Porque aqui é o talento brasileiro puro. Sabe como é que fez aquela matemática toda? Com essa matemática toda... Joaquim Cardoso calculou na mão. Não existia computador para calcular. Aquela beleza, quer dizer, como é que fez aquelas formas, sabe? Que aquilo é da Unesco. Isso é da Unesco, isso é uma contribuição para a humanidade. Agora, no Brasil, por problemas de produção, por problemas de um neocapitalismo terrível, as coisas foram se ficando estranguladas. Mas, de uma forma ou de outra, agora renasce essa possibilidade. E essa semana foi uma semana gloriosa para os roteiristas, diretores e escritores, porque, enfim, o Brasil vai recolher direitos de autor, de imagens. Quando você escreve uma coisa, em qualquer país do mundo, eu recebo, por exemplo, da Espanha, um programa, uma minissérie que eu fiz, você recebe, porque as televisões pagam uma série de impostos para o escritor. Então, toda vez que repete uma coisa, repete um programa, onde é que for na parte do mundo, principalmente agora que você escreve para o mundo, você tem que receber esse dinheiro, recolher esse direito e ir para o autor, ir para o diretor e ir para o ator. Né? Um tem direito à imagem, o outro tem direito ao roteiro, à palavra, e o outro tem direito a orquestrar tudo isso. Doc, eu vejo... A Gedar, então, foi pelo Ancine essa semana, então é uma festa, né? Porque realmente é para comemorar mesmo. É comemorar. 40 anos da profissão querendo ser reconhecida no Brasil e, por fim, é reconhecida. Eu vejo aqui no finalzinho do livro, a reprodução das capas de várias edições desse mesmo livro em diversas línguas. Você deve ter tido uma experiência admirável de convívio com Gabriel Garcia Marques, com o Gabo. Aliás, eu te invejo muito por isso, porque eu queria muito ter conversado com ele. Eu sou um admirador. Como é que foi esse encontro? Vocês se conheceram lá na escola de Santo Antônio de los Baños, que é aquela escola de cinema famosa em Havana, onde ele dava um curso de cinema e coisa. Não foi bem assim. A Cuba tem um prêmio, é um prêmio latino ali da América Latina, chamado Coral Negro. E foi até o primeiro prêmio brasileiro, quando ele viu a adaptação do Tempo e Vento, ele leu Veríssimo. E ele viu a adaptação e falou, quem é o roteirista disso? Então, vou trabalhar com ele. Quando eu estava em Moscou,
escrevendo, e me chamaram a Moscou, eu falei, mas por que me chamaram para escrever um programa, um filme passado no Moscou, no Brasil? Eu não sou comunista, eu não sou... Justamente, a gente não quer um comunista aqui, a gente quer que não tenha, faça dramaturgia. E estava trabalhando lá, quando ele está no hotel, ele foi me chamar, falou, você, Doc Comparato, vamos trabalhar junto, assim. Ele abraçou na lata, e vamos trabalhar junto, e bababá, tem um projeto, e começamos a trabalhar junto, e aí o relacionamento foi aumentando, e foi muito interessante, acabei realmente escrevendo com ele, Irmão Querido para Sonhar. Mas o dia, quer dizer, aparentemente parece que os autores não são disciplinados, são disciplinadíssimos. O Gabo era ultradisciplinado. Acordava às 5 horas da manhã, trabalhava até às 8, 7h30, escrevendo as coisas dele, depois ia para cá. Entendi. O dia tinha cedo, então? Tinha uma rotina. Não dormia muito cedo, não, para as 10 horas, 11 horas. E à noite, nosso apartamento era porta com porta, à noite, às vezes, eu passava boa noite e ele lia um pedaço do livro que ele estava escrevendo. Aí um dia lá ele estava lendo um pedaço, achei bonito, não estava. Aí eu perguntei, mas qual é o título, Gabi? Falou assim, Amor em Tempo de Cólera. Falei, o quê? Gabo, pelo amor de Deus, amor em tempo de cólera é uma coisa horrorosa. Uma doença. Amor é uma doença, amor é um negócio supremo. Quer dizer, o título tá chocando, né? Ele falou, pois é. Quando eu era pobre, eu estava escrevendo um livro, minha mulher perguntou, qual é o título desse livro? Eu falei, 100 anos de solidão. E a Mercedes falou, isso não vai dar certo. E vai comprar um livro chamado 100 anos de solidão. É muita solidão. É muita solidão. Então, o livro foi um sucesso absoluto. Ele falou, olha, eu vou te mandar... Que é a maior obra de Gabo, sem dúvida. São as duas as terceiras obras dele, maravilhosas, né? Então tinha esse razonamento, e eu conto muitas histórias, porque aqui nesse livro tem um diário meu com ele, de todos os dias que nós trabalhamos juntos. É muito curioso, também o diário está aqui dentro. Pegando exatamente agora o livro, quem pela primeira vez pegar esse livro vai encontrar o que aqui? Um roteiro de roteiro ou uma série de instrumentos para a produção de uma obra audiovisual? Eu completo 40 anos de carreira, né? E eu comecei com essa parte teórica, aliás, no início, tanto de professor como autor, né? Autor-roteirista, dramaturgo, né? E durante esse tempo todo eu fui acumulando muitas experiências, inclusive experiências didáticas. Em Londres eu era consultor do European Script Fund, fui, enfim, professor da Universidade de Barcelona, fui professor em Munique, fui professor em Berlim, quer dizer, eu vivi na Europa, tinha uma vida universitária bastante agitada como professor e fui acumulando, né? E nesses 40 anos eu resolvi fazer o seguinte, vou pôr meu conhecimento total, né? Porque nós estamos no novo milênio e a profissão tá mudando. Então, primeiro eu divido o roteiro em duas partes, aquilo que o roteirista faz para ser lido, né, e aquilo que o roteirista faz para ser visto. E isso vai descendo, isso é completamente uma coisa diferente de outra. Isso cria várias profissões. Porque tem um cara que faz o personagem, pode ser o cara que faz a história, pode ser o cara que faz a ideia, desse lado pode ser o cara que faz os diálogos, pode ser que o cara faz as estruturas de cena, sabe? E isso, não só para as tecnologias atuais, que tem atualmente na televisão, cinema, digital, mas aí para todo o resto. Né? Então aí eu entro em games, né? Eu entro em animação, né? Da animação eu vou para a realidade virtual, que eu acho realmente a realidade virtual muito importante e muda completamente o conceito, né? As cenas você começa dando graus na cena, as cenas são redondas, né? Primeiro no quadrado são redondas, então há uma série de mudanças aqui, o 3D está aqui dentro, e não só isso, mas como contratos, agentes, contatos universitários, contatos com direito autoral que você deve enfrentar direito também, autoral, que é a história do copyright, entendeu? E tudo, onde é que chegamos, onde é que estamos, e principalmente a GEDAR, quer dizer, agora a que vai recolher os direitos dos autores roteiristas, que até então não era recolhido no Brasil nenhum direito. Então, o livro é bastante, quer dizer, ele realmente demorei uns 6 meses para escrever o livro.
Agora, para conceber o livro foram 40 anos. Então, esse livro tem 40 anos de idade. 40 anos. Isso está gordo, assim. Mas agora nós vamos para um pequeno intervalo e antes vamos ouvir o que os nossos deputados têm a dizer sobre livros. Vou recomendar 2 livros. Um que foi o livro mais marcante que eu tive na vida, que é Ulisses, de James Joyce, que é um autor britânico, irlandês, que é um livro completamente diferente de qualquer outro livro, né? A sua formatação. Então ele mostrou para mim, ainda muito jovem, que era possível escrever das mais variadas formas, estimulando os mais variados sentimentos, falando das várias cores de locais. Um livro que se passa o livro inteiro num dia só, né? Na cidade de Dublin, dialogando desde do Homero, né? dos Lusíadas, dialogando com as cores, dialogando com o corpo humano. Uma forma de escrever absolutamente inovadora. Ou seja, o livro tem que despertar sentimentos, despertar criatividade, despertar emoções. E o outro é um livro bastante atual, que é Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, que são 2 autores de Harvard que analisam os problemas da democracia bastante contemporânea hoje. Então tem tudo a ver com a política, com a representação, com a participação na sociedade, com essa coisa das redes sociais, com a eleição do Trump nos Estados Unidos e ajuda muito a entender, eu diria, os problemas da democracia no Brasil hoje. Eu quero recomendar a vocês este livro que é A Quarta Revolução. É um livro recente que ele trata do gigantismo do Estado nos tempos atuais, que o Estado ele tem a obrigação de atender a saúde, educação, segurança, previdência, funcionalismo. Acaba que são tantas as necessidades da população e são tantas obrigações do Estado que o Estado não consegue prover isso tudo. Então nós estamos numa encruzilhada nos tempos modernos. O que fazer? É sobre isso que trata esse livro. A Quarta Revolução. É muito interessante. Faz um estudo comparado em vários países, o que os países estão fazendo para resolver essa questão do hiperdimensionamento do Estado. Um livro muito interessante, eu recomendo a todos. A obra relata a experiência e os avanços do tratamento do seu filho de 12 anos, um autista com severidade nível 3 não verbal. O livro Autismo, Aprendendo a Aprender com Ainer é uma viagem para quem excursiona pela realidade do espectro autista, seja por uma relação familiar ou profissional, através de experiências cheias de amor e competência teórica. Convidamos a Eneida Falsang, escritora e mãe do Ainer, para conversar sobre o livro e sobre sua experiência de vida. Eneida, obrigado por vir ao Casa das Palavras. Conta pra gente como é que foi escrever um livro falando de um tema complexo, que é o autismo, né? Mas também com uma narrativa cheia de histórias, cheia de causos interessantes sobre o seu filho, né? Foi um sonho, né? Um sonho realizado, porque através do livro eu posso passar fácil a informação sobre o autismo. E esse livro, quem me estimulou foi realmente meu Facebook, foi os pais profissionais. Eneida, que tal fazer um livro e relatando o progresso do Ainer? Você criou uma página no Facebook para falar sobre o Ainer? E aí o livro veio depois? Exato, eu estive no Brasil há 2 anos atrás com meu filho e coloquei ele junto com uma sala especial, com mais especial, né, no ectismo, aprendendo, no caso, montar no cavalo. Queria ensinar ele, ver se ele tinha condição. E chegando nesse evento, nessa aula, o pessoal começou a olhar, gente, por que ele é tão inteligente e ao mesmo tempo ele mostra uma severidade, porque ele se balançava, né, e ele fala com aplicativo de comunicação, então isso chamou a atenção. Então ele tem comunicação verbal, ele não tem? Não, ele não tem fala. severidade número 3, que é o grau mais comprometido do autismo. Né? Mas ele se comunica de outras formas. Ele aprendeu a se comunicar através de um aplicativo de comunicação e isso aqui no Brasil, né, foi algo assim de outro mundo, né? Eles têm condição de chegar a esse ponto, né, de se comunicar. Então os pais, o pessoal que estava me acompanhando falou, você tem que abrir uma página, você tem que colaborar com a gente, né? E eu falei,
poxa, por que não colaborar com o meu país? Então, eu abri esse Facebook e ele bombou. Você né? está morando nos Estados Unidos há quanto tempo, Eu Aneida? estou há mais de 15 anos nos Estados Unidos. Então o Aine nasceu lá. O Aine americano, ele nasceu nos Estados Unidos, Newport Beach. Você demorou a descobrir que ele tinha, que ele era autista? Não. Tá com 8 meses, 9 meses, ao amamentá-lo, eu vi a diferença do meu filho mais velho. Ele não interagia comigo, ele estava sempre no mundinho dele. Né? Como ele começou a engatear, ele vinha no berço de um lado para o outro, de um lado, era um movimento repetitivo que não se cansava. E dava um carrinho para ele, ele brincava inapropriado com o brinquedo. Ele levantava o carrinho e rodava a rodinha por tempos e tempos. Eles Então, se fixam muito em uma coisa, né? Que os muito. agrada. E você chama ele pelo nome e ele não te dá atenção. É porque ele está naquele mundo e tudo em volta parece que não existe. É um comportamento, assim, muito diferenciado de um neurotípico. A interação é uma palavra-chave, né? Você falou ela aí várias vezes no livro, você fala muito a questão da interação, né? A interação a gente tem que observar, né, gente? Eu falo para todos os meus seguidores, gente, se você vê sua criança se isolar e você dizer, ele é tímido, né? É uma criança tímida, uma criança que não gosta de estar em ambiente com muita gente, porque começa a observar que de repente ele está no espectro, porque o autismo, ele não... No caso, ele tem níveis diferenciados. Você pode viver independente, né? No caso do nível 1, que são crianças que antigamente a gente chamava de Asperger, que agora... Não tem mais essa denominação, né? Nova nomenclatura do autismo, desde 2013, o autismo foi dividido em níveis. Nível 1, 2 e 3. E o Asperger entrou como nível 1. E o Aine era nível 3, Nível 3. O nível 1 é uma criança, você pode ter uma vida normal. Né? Você pode viver independente, né? Com alguns comprometimentos de socialização, né? E são gênios, né? São pessoas que são hiper inteligentes. A imagem que a gente tem do autismo é essa, do gênio, né? Tem até um filme famoso, um filme norte-americano. Mas eu acho que todos eles são gênios. Todos eles são gênios. O problema do nível 3 é que ele não sabe expressar. Né? Eu, notando com o tempo e analisando o comportamento do Aine, eu vi que ele tem memória fotográfica. E isso foi o porquê que a gente começou a trabalhar com ele com aplicativo, porque ele vendo as figuras, ele se comunica. O Aine faz quebra-cabeça de 100, 180 peças. Ele faz a primeira vez e na primeira montada ele já grava. Então, ele pega o quebra-cabeça, ele olha, ele já sabe que está ali, esse aqui, e depois ele começa a juntar as peças. Só não consegue verbalizar isso, Não né? consegue verbalizar. Parte de música também. Ele gosta de música? Isso é uma característica do autista. O tom de música que seja... Eles não gostam de barulho, né? É diferente, barulho, né? mas você coloca o Aine num concerto de guitarra, é uma coisa incrível. Ele... Está lá interagindo e gostando. Aí você vê um passarinho passando longe, ele já sente. Incomoda. Então, depende de alguns barulhos, eles realmente têm um sentido diferenciado, que isso fala no livro. Aneida, você fala aqui no livro uma hora que, por exemplo, se o tempo vira, está quente, fica frio, ou está frio, fica quente, isso impacta profundamente nele, né? Como é que é isso? Porque o tempo está sempre mudando, né? Bem interessante, viu? De tanto que eu observo o Aine, para você conseguir ver o comprometimento da sua criança, você começa a observar. Né? E eu passei a observar todo o tempo. Então, em cima da observação, eu vejo a forma que ele reage e que ele vê o mundo, né? E eu analisei que toda vez antes de eu ter mais engraçado, que você olha, o que é isso? Né? Ele começava a se machucar, se mutilar. Começar a morder muitos lábios, passar. Eu falava, gente, por eu não anotar, toda vez que ele... Né, eu vi que toda vez antes de chover, ou está chovendo, esquenta, a parte sensorial dele muda por completo. Então, o tempo mudou, ele muda junto. Impressionante. É impressionante. Como é que foi que você fez o livro? Você foi reunindo histórias, você sentou e falou, vou escrever um livro sobre meu filho. Como é que foi... Como é que ele foi gestado? É bem engraçado, porque Autismo Aprender com Aine é uma série, tá? Esse é o primeiro livro de uma série, que é Percepção Sensorial, né? Como a gente vê a importância dos sentidos na nossa vida. Toda criança autista sofre de transtorno sensorial, mas nem todo mundo que tem transtorno sensorial é autista. Né? Então, a gente vê o nosso sentido, ela envia mensagem para o nosso cérebro. No caso do autista,
é notado que ele tem como se fosse a fiação cortada. Então, a parte da audição, da visão, Isso pode ser né, reconectado? da textura, a gente trabalha para isso, modelando e trabalhando aquele comprometimento. Tá? No caso da audição, a gente não tem como, mas a gente coloca no Aina headphones. Ele tem bloqueadores para os barulhos que o incomoda, a gente ensinou para ele mesmo. Como se Ele fosse um coloca filtro, o headphone. né? A gente viajou de Los Angeles, né, para São Paulo e colocaram a gente junto do banheiro. Então, aquela descarga para ele era um martírio. Então, ele mesmo colocava o bloqueador. Então, maravilha. Então, a gente tem como driblar essas sensações. Aneida, para encerrar a entrevista da gente, nosso tempo aqui, infelizmente, é curto, né? Esse livro você lançou ele primeiro no Brasil, sua terra, né? Você é brasileira. Isso. Mas você quer lançar também ele nos Estados Unidos, em outros países? Como é que está isso aí? Estou lançando nos Estados Unidos, né? Tem muito brasileiro nos Estados Unidos também. E Em português já está lá, tá? Já tem muitos brasileiros que já está com o livro, mas vai ser lançado em inglês a partir do próximo ano, porque eu dei prioridade para o Brasil. Claro. Né? Os Estados Unidos têm muito tratamento, já está ano-luz, né, no tratamento do autismo. Então, a minha preferência foi focar no Brasil. E está tendo um retorno aqui no Brasil dessas mães? Meu Deus do céu. Mães, pais que têm filhos autistas? É uma missão minha, né? Eu estou vindo com esse livro passamos por Natal, Maceió, Aracaju, Joinville, estou aqui em Brasília, no sábado eu estarei em São Paulo, e o retorno, assim, foi uma coisa fantástica. Eu me emocionei muito, muito, por estar ajudando. Eu vi a fome de todos os profissionais, pais, né, com informação sobre o autismo. Coisa boa. Muito gratificante. O livro tem essa magia ainda de ligar as pessoas. É um manual, né, sobre o autismo, é mais que um livro, né? Você pode estar vendo, porque você vai ver todos os comprometimentos da tua criança. Gente, mas é isso, né? Porque está em primeira pessoa, é o Aina falando, tá? De suas sensações e como a gente dribla essas sensações. Autismo aprendendo a aprender com Aina. Aneida, muito obrigado por vir ao Casa das Palavras e sucesso aí na divulgação do seu trabalho. Obrigada, que sua experiência aí de vida com Aina prolifere aí no Brasil e nos outros países, tá? Obrigado você pelo suporte. Obrigado. O Casa das Palavras termina aqui. Escreva para a gente. O nosso e-mail é casadaspalavras@câmara.leg.br. Então ligue 0800 61969, é de graça. E se você quiser ver este ou rever outros programas, entre no nosso endereço eletrônico câmara.leg.br/Casa das Palavras. Obrigado pela audiência, boas leituras e até a próxima.